Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma revisão de aula sobre o mercado de capitais, da nossa terceira teleaula, então, né? A gente teve semana passada, hoje eu vou fazer um resuminho para vocês de novo aí, que ficou um pouquinho extenso o resumo, tá? E depois a gente vai seguir para a aula atividade então, certo? Espero que vocês estejam todos bem, né? A gente se recuperando e que passe logo essa questão dessa pandemia que a gente está vivendo, certo? Essa aula de hoje, pessoal, vai falar sobre o mercado de câmbio, operações de intermediação e captação externa, certo? O mercado de câmbio, a gente já pensa, nossa, é a questão da conversão do real para o dólar e assim em diante. Será que é isso? Sim, parecido, vamos ver. Define-se mercado de câmbio como aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas em comprar e vender. No Brasil, esse mercado não pode ser praticado livremente. Deve ser conduzido por instituição para intermediar as operações. De acordo com o Banco Central, órgão normalizador do mercado de câmbio, os participantes são os seguintes: bancos em geral, exceto os de investimento. Todas as operações previstas no mercado serão detalhadas daqui a pouco, a gente já vai conversar a respeito disso, tá? Para vocês entenderem o foco então aqui da nossa aula de hoje, da nossa terceira aula, que é realmente falar sobre câmbio e mercado de câmbio. Operação no mercado de câmbio. Não esquecendo, pessoal, que eu estou aqui junto com vocês no YouTube, aqui no chatzinho aqui. Vamos junto ali conversar. Depois vamos lá para o Zoom, conversar mais um pouquinho, bater mais um papo a respeito aí das nossas atividades, das nossas aulas, que eu tenho novidade, tá bom? Operação no mercado de câmbio. O mercado de câmbio negocia moedas estrangeiras, sendo que suas operações básicas são conversões, ou seja, trocas de moeda de um país por moeda de outro. O participante poderá realizar operações de compra, ou seja, recebimento da moeda estrangeira, mediante que ele entregue a moeda nacional. Poderá realizar uma operação de venda, contrária da compra, ou seja, a troca de moeda nacional por uma estrangeira. Vou comprar uma estrangeira e entregar a minha nacional. Ou ainda uma operação de arbitragem. O que é arbitragem? A entrega de moeda estrangeira e recebimento de outra moeda estrangeira. Olha só, vou fazer então uma operação de câmbio envolvendo outros países. Essas operações são realizadas em função de, primeiro, exportação, né, uma das coisas que pode acontecer, não que seja em primeiro lugar, mas exportação, vendas para o exterior com preços ajustados em moeda estrangeira, e importação, que são compras de mercadorias no exterior com pagamentos ajustados em moeda estrangeira, e operações financeiras, entradas de dinheiro vindas do exterior em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos no país. O mercado de câmbio e as trocas, elas são classificadas de duas maneiras. Pode ser classificadas como câmbio sacado ou câmbio manual. Acho que vocês já ouviram esses termos aí, administradores, ao longo desses anos que a gente vem passando junto, né? O que é o câmbio sacado e o câmbio manual? As trocas no mercado de câmbio são classificadas, então, em câmbio manual, quando referindo-se às operações de trocas que envolvem compra e venda de moedas em espécie. Exemplo, quando um turista vai viajar, por exemplo, tem que fazer uma troca de câmbio manual. Também pode ser classificado como câmbio sacado, que nem o sacador, quando a troca é realizada em função de um documento que represente moeda, ou seja, letras de câmbio, cheques internacionais ou títulos referentes à comercialização de bens e serviços. Duas formas, então, classificação das nossas operações de câmbio, câmbio sacado e câmbio manual. Intermediadores nas operações de câmbio. Bom, temos então para fazer essas trocas os chamados intermediadores. Quem são eles? Segundo o Pinheiro 2014, lá no livro didático de vocês, para que as operações em moeda estrangeira ocorram em ambiente seguro, conforme já dissemos, há necessidade de intermediadores financeiros, sendo que no Brasil estão autorizados a operar no mercado de câmbio os seguintes intermediadores: bancos, em geral, exceto os de desenvolvimento. Em todas as operações de mercado, os bancos estão autorizados a intermediar. Bancos de desenvolvimento e caixas econômicas, apenas em operações específicas devidamente autorizadas. Sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades corretoras de câmbio, sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários, nas operações de compra ou venda de moeda estrangeira, em cheques vinculados a transações unilaterais, operações de câmbio manual, cheques de viagem, exportação, importação, operações do mercado interbancário regulamentadas pelo Banco Central. Agências de turismo em trocas de moedas, dinheiro ou cheques relativos a viagens internacionais que serão realizadas, meios de hospedagem de turismo, troca de moeda estrangeira em espécie ou cheques relativos a turismo no país. Podemos citar como exemplos os hotéis e pousadas que trocam moeda estrangeira por reais para seus hóspedes, certo? Esses são os tipos de intermediadores que podem fazer as trocas de moeda no mercado de câmbio, tá bom? Vamos falar agora sobre a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? Taxa de câmbio é a relação de valor entre duas moedas. Teoricamente, pode-se dizer que no mercado cambial brasileiro, a taxa de câmbio é livre. Perceba que usei e usamos a palavra teoricamente, pois dizer que a taxa cambial brasileira é livre não corresponde à realidade. Na verdade, o governo, através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, intervém para conter e regular as forças de mercado e, assim, garantir uma política monetária e cambial desejável naquele momento. Segundo o Banco Central do Brasil, lá em 2017, temos que a classificação dos câmbios. Câmbio turismo. O câmbio turismo ou dólar turismo são utilizadas comumente para classificar as operações relativas a compra e venda de moeda para viagens internacionais, geralmente em espécie. Câmbio comercial. As expressões câmbio comercial ou dólar comercial são usadas para as demais operações realizadas no mercado de câmbio, tais como exportação, importação, transferências financeiras e etc. Câmbio paralelo. Quanto ao mercado paralelo, trata-se de mercado ilegal, à margem da legislação e regulamentação vigentes, sujeitando seus participantes às ações cabíveis. Então, quando a gente vê, pessoal, a cotação, por exemplo, do câmbio turismo, comercial e paralelo, é essa classificação aqui que a gente pode entender, certo? Muito cuidado com o paralelo, que tem que estar realmente dentro da legislação vigente. Caso contrário, ele já está dizendo o nome, é paralelo a comercial, a do dólar turismo, certo? Do câmbio turismo, perdão. Processo de abertura de capital, chamado IPO, e custos da abertura do capital, IPO. Segundo Pinheiro, 2014, lá do livro didático de vocês, as captações de recursos financeiros no mercado de capitais podem se dar por 3 mercados diferentes. Mercado da dívida, através de debêntures, mercado de equity, por abertura de capital ou follow-on, oferta pública subsequente. Follow-on nada mais é que oferta pública subsequente, e pela securitização de crédito, ou seja, através de fundo de direitos creditórios, o FDIC, certificados de recebíveis imobiliários, o CRI, ou fundo de investimento imobiliário chamado DFI. Isso aqui para vocês terem uma ideia dos fundos e dos mercados que a gente pode fazer no processo de abertura de capital. Uma sociedade por ações poderá ser de 2 tipos, fechada ou aberta. As abertas são empresas com seus valores mobiliários registrados na CVM, Conselho de Valores Mobiliários, admitidos à negociação no mercado de capitais. Já as fechadas possuem valores mobiliários não autorizados a serem negociados no mercado de valores mobiliários. Portanto, seus títulos são negociados apenas por seus acionistas e não pelo público em geral. Aberto está a questão de ser negociada pelo público em geral. Fechadas, não, só por seus acionistas. O processo de abertura de capital de uma empresa requer o pedido de registro da empresa como companhia aberta na CVM. Ao mesmo tempo, deve-se solicitar o pedido e autorização para negociar suas ações no mercado de capitais.
deverá solicitar também a distribuição de novos valores mobiliários através de subscrição pública, o underwriting. O underwriting nada mais é do que subscrição pública. O processo de abertura de capital pode acontecer nos dois mercados. Nós temos o chamado mercado primário ou mercado secundário. No mercado primário, ocorrerá a negociação entre empresa captadora, ou seja, vendedora, e investidores compradores. Portanto, o dinheiro da negociação irá para o caixa da empresa. Já no mercado secundário, as negociações ocorrerão no negócios entre os sócios da empresa, que são os vendedores, e investidores, que são os compradores. E a empresa não fará captação de recursos, pois esses se destinarão aos sócios. Deixando bem claro que o processo de IPO, de abertura de capital, emissão de títulos novos no mercado, ocorre apenas no mercado primário. Lembrem-se, operação de underwriting, subscrição trazida para a língua portuguesa. É uma operação de distribuição primária ou secundária de títulos em que são lançadas novas ações no mercado, no qual a empresa encarrega uma instituição financeira da colocação desses títulos no mercado. O planejamento é fator essencial para todo o processo de lançamento inicial de ações no mercado de capitais. A relação custos de emissão e manutenção versus benefícios a serem conseguidos deve ser levada em consideração. Somente empresas de capital aberto, atenção, que possuem seu capital representado por ações, podem participar do mercado de capitais. Certo? Dentro disso, pessoal, com a abertura do capital, nós temos algumas vantagens e desvantagens, né, na abertura de capital e do lançamento público de ações. Certo? O processo de abertura de capital requer a aprovação da CVM e deve ser motivada por razões técnicas, que aqui estão elas: captações de longo prazo para investimentos ou reestruturação de passivos, arranjos societários, utilização de ações como forma de pagamento em aquisições, liquidez patrimonial para os sócios originais, criação de um referencial de avaliação de negócio e da administração, profissionalização, novo relacionamento com funcionários e imagem institucional. Das vantagens para a abertura de capital. Pois bem, lá no livro didático de vocês, e também é tema do trabalho de vocês, né, do portfólio, segundo Pinheiro, podemos citar como pontos favoráveis à abertura de capital e oferta pública de ações: a ampliação da base para a captação de recursos, a liquidez patrimonial, a melhoria da imagem institucional perante as demais, o menor custo de captação e a profissionalização da gestão, certo? Essas são as vantagens. Mas também tem desvantagens na abertura do capital, que são os custos associados ao processo de abertura de capital, vai ter um custo, remuneração do capital dos novos acionistas, a política de dividendos, então como é que nós vamos dividir os nossos lucros, e a administração de um sistema de informações específico para o controle da propriedade da empresa. Tendem a se diluir em função das vantagens agregadas na abertura do capital. Fontes de recursos para financiamento empresarial. As captações de recursos financeiros podem ocorrer por duas fontes: financiamento por recursos próprios ou financiamento por recursos de terceiros. Recursos próprios. A captação de recursos financeiros por recursos próprios consiste nos recursos: a. Sócios, nas sociedades limitadas, ou proprietários, nas empresas individuais. Ocorre o aporte financeiro diretamente dos sócios ou proprietários, né? B. Investidores por acionistas, nas empresas SA, de sociedade anônima. A empresa, então, tem fluxozinho ali embaixo, pessoal, ó, ali embaixo. A empresa captadora emite novas ações. A instituição financeira intermedia a operação. A colocação dos títulos no mercado primário, então faz a colocação dos títulos no mercado primário. E após a liquidação, o recurso financeiro, então, vai chegar à empresa, certo? Recursos próprios. Agora, recursos de terceiros. Esses recursos são obtidos, normalmente, junto às instituições bancárias e não bancárias. Assim sendo, podemos apresentar os seguintes exemplos. O sistema BNDES oferece linhas de crédito de longo prazo para investimentos em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros ativos de capital fixo,
com custos financeiros menores que o mercado bancário. Esse é um dos exemplos salutares aqui a seguir. Do livro didático de vocês também está escrito assim, ó, Pinheiro 2011 complementa os conteúdos já expostos e cita que as principais modalidades de crédito de longo prazo utilizadas no Brasil e disponíveis às empresas no mercado de capitais são as seguintes: empréstimos e financiamentos, repasse de recursos internos, repasse de recursos externos, arrendamento mercantil, subscrição de debêntures, certo? Pessoal, um pouquinho mais longa hoje, um pouquinho a revisão, tinha um pouco mais de conteúdo, importante a gente ver essa questão aí, certo? Continuo no chat aqui do YouTube com vocês, daqui a pouquinho eu vou abrir o Zoom, vamos lá para o Zoom, preciso conversar muito com vocês, tá? Vamos então finalizar com a aula atividade. Aqui está 2, não, aula atividade 3, desculpe nossa falha, aula atividade 3. O câmbio comercial é usado nas operações com exportação, importação, transferências financeiras, etc. Assim, é um câmbio no qual as empresas devem compreender e acompanhar sua evolução no mercado cambial. Gente, câmbio comercial, né? O paralelo, a gente já viu o que era. O turismo está ligado à questão de compra de passagens, enfim, né? Então, este aqui é o câmbio comercial. Número 2. As empresas abrem o seu capital como uma forma de fomentar seus negócios, bem como aumentar sua liquidez e assim prosperar financeiramente ao longo do prazo. Para a abertura do capital na Bolsa de Valores, qual deverá ser o tipo societário da empresa, considerando o caso das empresas brasileiras? O de sociedade anônima, gente. A gente viu anteriormente na revisão, lembro? Sociedade anônima para que a gente possa colocar então o nosso capital na abertura da Bolsa de Valores. Número 3. O processo de oferta pública inicial de ações é conhecido como IPO. Portanto, em relação às vantagens para a abertura de capital, marque verdadeiro ou falso. O IPO diminui a liquidez patrimonial? Não, vai aumentar a liquidez patrimonial. Então é falsa. O IPO melhora a imagem institucional? Sim, é uma das vantagens. A gente viu as vantagens e as desvantagens. É possível captar recurso menor com o IPO? Sim, é possível captar. Também é uma das vantagens, certo? Então a alternativa correta aqui é a letra B. Número 4, e última questão, não esqueço, continuo no chat, estou indo lá para o Zoom, já vou abrir daqui a pouquinho, tá, pessoal? Para aumentar sua capitalização, uma empresa pode captar recursos de terceiros junto ao mercado financeiro ou desenvolver uma estratégia para aporte de recursos próprios. Assim sendo, como uma empresa poderia captar no mercado de capitais? Sem dúvida nenhuma, pessoal, emitindo debêntures, né? Para que possa fazer a captação, então, no mercado de capitais e ampliar os seus rendimentos. A alternativa correta, então, é a letra A. Certo, gente? Chegamos ao final, então, da nossa revisão da nossa terceira aula. Fizemos nossa aula atividade 3, certo? Hoje estamos com a aula atividade 4, tá? Depois nós vamos conversar no Zoom a respeito do retorno das aulas, todas essas questões, então, tá? Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus, então, e até a nossa próxima aula.